Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz? Glória a Deus, Deus é bom, né? Amém. Queridos, abram comigo suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 1. Aleluia. Senhor, continue fazendo o que o Senhor está fazendo essa noite. Essa é uma noite de reconectarmos, Pai, o nosso coração com o Teu e desfrutarmos da Tua paternidade sobre nós, do Teu cuidado para conosco. Nós falamos, nós comunicamos, nós dizemos que acreditamos que a Tua palavra não muda, de que o Senhor não muda, mas parece-nos que nós estamos vivendo como se o Senhor fosse volátil, como se o Senhor não fosse digno de confiança. Nessa noite nós queremos, ó Deus, cruzar uma linha de uma região de incredulidade, de uma região de medo, de uma região de insegurança. E nós queremos entrar numa região onde nós conseguimos ver e ouvir o Senhor em nosso espírito. E com isso confiar de todo o nosso coração, de que o Senhor está presente, de que o Senhor é bom e de que sua misericórdia dura para todo sempre. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Tem como me dar um tomzinho aqui no retorno? Senão eu acabo forçando a voz aqui, eu fico rouco daqui a pouquinho. Aleluia, aleluia. Vamos lá. 2 Crônicas 1, 7 diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Vira para o seu vizinho da direita e pergunta para ele assim, olhando nos olhos dele, vira aí para o seu vizinho aí, pergunta para ele: se Deus te pedisse algo, o que você pediria? Cheque em branco. Olha para mim. Se Deus te desse a permissão de você pedir a Ele algo, o que você pediria? Pensou? Imaginou? Sim ou não? Desenhou isso no seu coração? Tornou substância aí no seu coração? Continuemos. Versículo 8, Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento. Para quê? Para que eu saiba como conduzir-me, como me conduzir à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também, diga comigo também, e lhe darei também riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto, em que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Queridos, eu quero impartir com vocês algo que está no meu coração assim queimando nesses dias. Tem tanta coisa para poder falar, mas eu vou tentar ser o mais simples e objetivo possível, amém? Eu perguntei para vocês, se porventura o Senhor permitisse que vocês fizessem um pedido, o que você pediria? Quem aqui foi sincero e desenhou um objetivo? Levanta a mão, vamos ser didáticos aqui. Menos da metade. Qual que é a sua dificuldade da gente desenhar alguma coisa diante de Deus? Será que é medo de pedir errado?
Será que foi medo de você cair numa pegadinha que eu vou te trazer aqui na frente, expor o desejo do seu coração? Qual que é a minha e a sua dificuldade da gente expor diante de Deus os nossos desejos e as nossas vontades? Eu não sei você, mas quando eu compro alguma coisa, aquela coisa não cumpre o objetivo pelo qual eu a comprei, eu fico muito frustrado. Esses dias, a minha esposa desejou comprar uma geladeira nova. Ela foi lá, pesquisou, pesquisei também, ela insistiu. Falei, Dani, vai ser do seu jeito então. Aí, irmãos, eu e minha família, nós pesquisamos ali, nós escolhemos um modelo. Mas a minha esposa escolheu um outro modelo. Aí eu falei com ela, Dani, eu li os comentários. Essa geladeira, ela dá tal e tal e tal e tal problema. Você tem certeza? Tenho. Aí quem é homem aqui experimentado sabe, né, irmãos? Nós somos o cabeça do lar, aleluia? Mas quem é o pescoço que dirige a cabeça? Quem? Fala, irmã, somos nós, aleluia? É uma brincadeira, viu, irmãs? Use com sabedoria. Então a minha esposa acabou comprando a geladeira que ela queria. Eu não quis entrar em contradição com ela. Eu não queria que a geladeira que eu escolhesse pudesse ser um memorial da minha discordância com o desejo e vontade dela. E a geladeira chegou lá em casa. Irmãos, 10 dias depois, adivinha o que aconteceu? A geladeira estragou. O problema que eu tinha advertido que ela poderia estragar a geladeira, o quê? E estragou. Cheguei em casa, depois de um dia aqui com os homens, cheguei lá em casa 11 horas da noite, minha esposa sentada na cama, lendo o manual da geladeira. Aí eu já comecei a fazer a leitura do ambiente, né? Meu bem, te amo, viu? Vai dar certo no final, viu? Fique em paz. E ela tá ali, lendo, percebi, a geladeira estragou. E eu deixei, fui dando corda. Aí, pra gente ganhar tempo, a minha esposa começou a justificar um problema que a geladeira teve, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, homens, se vocês não sabem, eu vou dar para vocês uma dica muito importante. Se a sua esposa estiver errada em alguma coisa em que você avisou para ela, não diga para ela, eu o quê? Eu olhei nos olhos da minha esposa e falei com ela, eu te avisei. Irmãos, a minha esposa que é crente, porque se tivesse demônio tinha manifestado. Essa mulher ficou brava, não fala comigo que você me avisou. Foi uma escolha minha, vai dar certo, eu vou ligar para lá, vão resolver, tudo bem. Quer dizer, eu tentei gesticular um pouquinho, né, irmão? A gente tem que ter um pouco de moral dentro de casa, né? Eu te avisei, eu falei, enfim, dormi um bicudo um com o outro aquele dia. No outro dia ela ligou, o pessoal foi lá, deu manutenção, a geladeira voltou a funcionar. Mas houve uma frustração no coração da minha esposa, porque ela escolheu algo do coração dela. Eu dei para ela como marido, sim, o direito, a liberdade dela escolher alguma coisa que era importante para ela. Irmãos, nós homens, geladeira é importante para a gente, irmão? Torneira é importante para a gente, irmão? Fogão, a gente não preocupa com essas coisas. A gente preocupa com outras coisas. Então, eu fiquei um pouco frustrado porque desagradou ao coração dela, eu fiquei triste por ela, mas se resolveu, graças a Deus. Agora, eu digo isso para usar para a gente como um exemplo. Muitas das frustrações que eu e você temos na vida é porque as coisas não estão como eu e você idealizamos que elas deveriam estar. Talvez o seu casamento, ele não está legal, nem propriamente porque o seu cônjuge não é lá aquela Brastemp, não é aquela coisa. Mas pode ser que você colocou uma expectativa tão grande no seu cônjuge, que ele não está suprindo o que você colocou como expectativa, e aí você está numa constante frustração no seu relacionamento. Por quê? Porque você desenhou o jeito que seu marido tem que ser. Você desenhou o jeito que a sua esposa tem que ser. E biblicamente falando, não tem garantia. Não tem como você devolver para o pai e para a mãe. Tem? Tem? Não tem. Casou? Está casado. Até que a morte os... Aleluia! Existe uma garantia no reino de Deus, amém, irmãos? Só que essa garantia, a gente não leva o cônjuge lá para a casa do pai e da mãe e fala assim, ó, você me vendeu com defeito, tá com defeito, conserta esse troço, quando melhorar você me devolve. O
porque eu estou sem paciência. Não existe isso. A garantia do reino de Deus ela é diferente. Se nós temos uma demanda, não adianta você pegar a chave de fenda, você pegar ali as ferramentas e você tentar dar aquela manutenção no seu cônjuge, no seu filho, no seu pai, tentando consertar uma coisa que você colocou uma expectativa e aquilo não está suprindo sua expectativa. Quando a gente, sem conhecimento, pega uma ferramenta, se a minha esposa pegasse a ferramenta e tentasse consertar a geladeira antes de eu chegar, o que a gente ia perder? O que a gente ia perder? A garantia, aleluia. Quando eu e você tentamos mudar as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus colocou na nossa vida, ou que a gente escolheu, se você não orou a Deus para poder casar, agora você vai ter que orar para manter o seu casamento. Aleluia. Jovens, vocês estão aí? Adolescentes, vocês estão aí? É melhor orar antes de casar, para não ter que ficar orando depois que a gente casa. Aleluia. Então todas as vezes que eu, Rafael, eu olho para minha esposa e vejo que tem alguma coisa nela que não está me agradando, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar dar a manutenção, pastor Jorge, e dá errado. Se eu dou a manutenção, eu perco a garantia, pastor Tadeu. Aí está por minha conta. Imagina você compra um smartphone R$6.000, aí dá um defeito. Você está sem tempo, você vai ali no Iapoc, paga R$100 e resolve o problema. Depois vem um problema mais grave, você leva na loja da Apple, pede a garantia. O que eles vão falar? Você mexeu fora da garantia, não tem garantia. Se vira. Todas as vezes que nós estamos tentando mudar aquilo que Deus colocou na nossa vida, ou coisas que nós escolhemos que Deus permitiu, na nossa força, do nosso jeito, ao invés de reparar, o que a gente vai fazer? A gente vai piorar as coisas. Falando com algum casal aqui? Não, só comigo? Deus está falando com algum pai aqui? Aleluia. Irmão, somos igreja, estamos em casa, amém? Cutuca sua vizinha, você está em família. Aleluia. Aconteceu uma situação muito importante na história de Israel, aonde que Deus vira para o filho de Davi e fala com ele: pede-me o que você quer. Salomão poderia ter pedido várias coisas que eu e você desenhamos que a gente poderia ter pedido. Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria para reger o povo de Deus. Quando Salomão pediu por sabedoria, eu fui me aprofundando, tem anos, desde o ano de 2016, que eu medito nessa palavra. Entenda bem, Davi, ele foi um homem que ele preparou o caminho para o seu filho, ele foi um pai que preparou o caminho para o seu filho, desde quando ele ouviu uma palavra do Senhor, aonde que o filho dele daria continuidade aos desejos do coração dele de preparar uma casa para o Senhor. Davi deixou ferramentas, Davi deixou trabalhadores, Davi deixou recurso, Davi deixou matéria-prima, e tudo quanto que Salomão precisava para poder o quê? Construir o templo do Senhor, o pai dele tinha preparado para ele. Então quando Salomão estava diante do Senhor, apto para poder pedir alguma coisa, sabe por que Salomão pediu por sabedoria? Primeira coisa, Salomão sabia o propósito pelo qual ele havia nascido. Segunda coisa, ele não tinha falta de nada, o pai dele preparou o caminho para ele. O que isso nos fala? Quando eu e vocês temos a convicção da nossa identidade e propósito, quando eu e você olhamos ao nosso redor e somos gratos por tudo que nós recebemos, por tudo que os nossos pais prepararam para nós, pais naturais e pais espirituais, quando nós temos a oportunidade de orar, de pedir, de clamar ao Senhor, nós não somos egoístas, nós não somos individualistas. Jesus disse: o Pai é glorificado quando vocês pedem alguma coisa a Ele em meu nome, como meus representantes, como aqueles que estão dando sequência ao que eu iniciei. Usar o nome de Jesus não é uma macumba gospel para você pedir o que você quiser para que você sustente uma vida egoísta. Pedir a Deus em nome de Jesus significa: Senhor, eu estou inserido no seu Filho, eu fui justificado pelo sangue do seu Filho, eu estou dentro do propósito, da missão do teu Filho, eu tenho um compromisso com o que Jesus começou há 2000 anos atrás, eu tenho o Espírito do seu Filho, eu estou disposto a viver e morrer pela causa do teu Filho, e em nome dele, para que o nome dele seja glorificado, e aquilo que ele me pediu para fazer seja realizado. Ele me deu uma chave, Pai.
que se eu chegar diante do Senhor, alinhado com o propósito do Senhor, sabendo quem eu sou e qual é o meu propósito, tudo que eu pedir em nome dEle, o Senhor vai me conceder para que o Senhor seja exaltado. Entende a diferença? Só que a questão é, eu sei, por experiência própria, que boa parte, ou a maioria de nós não tivemos pais que não conseguiram preparar o caminho para a gente. Se você foi uma criança, um adolescente, um jovem que passou por escassez material financeira na sua casa, quando eu e você temos a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, aquilo que foi escasso no passado é uma carência, uma necessidade hoje. Então o seu relacionamento com Deus, ele vai ser movido ou pelo medo da falta, ou pelo desejo o quê? Da abundância. Se eu e você fomos negligenciados afetivamente na nossa família nuclear, todo ser humano, ele necessita de um senso de pertencimento, uma família a qual pertencer, um nome a qual representar, um lugar que ele pode chamar dele, que se der errado ele pode voltar para lá, que ele tem um porto seguro para poder protegê-lo e acolhê-lo. Só que quando nós não temos famílias funcionais que dão para a gente essa rede, para a gente poder se sentir seguro, nós crescemos debaixo de uma carência afetiva, desenhando no outro, que o outro possa me dar o que os meus pais não me deram. É aí que muitos de nós nos relacionamos de uma maneira equivocada. Nos relacionamos para que a gente possa ter alguém do nosso lado para satisfazer a nossa carência socioafetiva. Adolescentes, vocês estão aí? Jovens, vocês estão aí? Deus está falando com alguém aqui? Então, ou seja, uma vez que eu e você reconhecemos que nós temos uma identidade, um propósito em Deus, as regras do jogo, segundo o curso desse mundo, não valem para mim e para você. Uma vez que eu e você temos uma aliança com Deus, aquilo que o mundo colocou como padrão, como valor, como regra de conduta, não serve para mim e para você. Por mais que possa ter havido por parte das nossas famílias nucleares a negligência que nos levou a ter uma mente escassa, medrosa, ou vivemos movidos pela cobiça, querendo ter. E sabe de uma coisa? A minha alma e a sua alma, ela nunca pode se fartar com nada que esse mundo possa nos promover. Não tem dinheiro no mundo, não tem saldo em conta corrente no mundo, não tem nada que você possa construir de material que possa satisfazer a sua alma. Por quê? Porque nós somos seres eternos, que temos um espaço dentro de nós que só pode ser preenchido pelo eterno. E nós temos um propósito que não é terreno, primariamente ele é eterno. Então, se eu e você não entendemos a nossa identidade, a gente não entende o nosso propósito. E quem deveria nos primeiros dias comunicar para mim e para você a nossa identidade deveria ser os nossos pais, a nossa família nuclear. Se isso não aconteceu, hoje nós estamos vivendo um dia onde nós podemos nos achegar ao Senhor e nós podemos depender do Senhor para que Ele nos comunique identidade e também propósito. Mas olha aqui para mim, vocês estão aqui? A coisa deu boa para Salomão nessa primeira fase da vida dele, sim ou não? Davi preparou o caminho, aleluia. Mas irmão, quase que Davi errou com seu filho, e Salomão passou pela mesma experiência que alguns de nós passamos. Quer ver? Abra comigo em 1 Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote,
Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de nossa, que nome difícil, né? Em Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá a serviço do rei. Versículo 10. Porém não convidou Natã o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. O que está acontecendo aqui? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Ninguém tem dúvida disso. Só que aconteceu que os anos foram se passando, Davi se tornou um idoso, Davi estava com uma certa enfermidade, não conseguia se aquecer, ele tinha agora necessidade, cuidado que todo idoso precisa ter. E aí, o filho mais velho de Davi, porque Absalão havia morrido, chamado Adonias, ele se exaltou, pastor Aldice, ele disse no coração dele: eu serei rei no lugar do meu pai. E o autor de Reis, ele coloca uma observação, que ele fez isso porque ele era um cara que se achava. Ele era um cara de boa aparência. E o principal é que Davi, seu pai, nunca tratou com o caráter do seu filho, dizendo para ele o que ele podia e o que ele não podia fazer. Irmãos, quem conhece aqui de Bíblia sabe que um dos principais erros de Davi foi ter o quê? Cometido adultério e assassinado um homem, ok? Só que um dos principais para mim, se não o principal, foi a negligência dele como pai. Davi, ele era responsável pela liderança de um povo, mas ele não cuidou da sua própria casa. E com isso seu coração foi tomando decisões que foi o afastando do propósito. Ele cometeu um erro, sua família sofreu com isso, ele perdeu 2 filhos e a dignidade de uma filha em função disso. E quando Davi se encontrava naquela situação do povo criticando, do povo julgando, do povo condenando ele, Davi, ele teve uma atitude de arrependimento, aonde que quando o povo foi aconselhar ele a se levantar contra o seu filho que queria usurpar o trono dele, Davi disse: será que Deus não está usando a vida de Absalão para poder tratar comigo? Deixa ele. Absalão se levantou contra o seu pai e nós sabemos o fim. Infelizmente ele foi assassinado, ele morreu. Davi chorou a morte do seu filho, sim ou não? Mas eu acredito que muito do peso do coração de Absalão, do coração de Davi, não foi somente pela perda de Absalão, mas é porque a negligência dele matou o filho dele. Mas Deus, por conta do grande amor com que Ele nos amou, o que Deus fez? Deus consertou a situação de tal forma que eu e vocês, muitos de nós, a gente não aceitaria. Davi, ele intentou no seu coração construir um templo para o Senhor. Exemplo, vou só parafrasear, suponhamos. Davi vira para o profeta Natã e fala assim: gente, moro no condomínio Hibisco, tenho uma casa aqui de 10 milhões de reais, estou bem, Deus me honrou, Deus me prosperou, e a arca da aliança está debaixo de uma tenda. Não, eu quero construir um templo para o Senhor. O profeta disse: vai lá, Deus é contigo. Só que Deus virou para o profeta Natã e falou assim: volta lá e fala para Davi, que eu nunca pedi ele para poder construir casa nenhuma para mim. Se ele acha que ele vai preparar alguma coisa para mim, diga para ele: eu é que vou preparar uma casa para ele. Diga para ele que não vai ser através dele, mas através do filho dele, que eu vou escolher para poder dar a continuidade ao que eu comecei na vida dele. Irmãos, Deus poderia ter escolhido quem? Adonias. Mas Deus, para poder, presta muita atenção nisso, mas Deus, para poder comunicar a sua graça, Ele escolheu o filho de qual mulher para que ele pudesse o quê? Trazer o sucessor de Davi. O filho de quem? De quem? Diga comigo: Batseba. Aquela mulher, ela representava na vida de Davi uma decisão equivocada que Davi tomou. E foi naquela situação de desajuste na vida de Davi que Deus trouxe a graça, pastor Dilson. Pastor Robson, perdão. Foi através daquilo que era motivo de vergonha para Davi que Deus trouxe o quê? Uma graça que superabundou o seu erro. E Deus queria comunicar que o sucesso de um reino, o sucesso de uma casa, não depende diretamente da minha e da sua capacidade de sermos moralmente corretos.
O sucesso de um reino, o sucesso de um ministério, o sucesso de um propósito de Deus depende da graça de Deus sobre nós e da nossa dependência de andarmos no tempo de Deus, no modo de Deus, em obediência à vontade de Deus. Quem está entendendo? Quando Davi entendeu isso, Davi poderia ter ficado bicudinho, falado: não, poxa, guerrei tanto, matei tanto, lutei tanto, quase morri, coloquei minha vida a risco, agora que eu vou poder construir algo que vai honrar o meu nome, o templo de Davi, o Senhor me tira? Não. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Davi lhe disse: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor escolha edificar o quê? Uma casa perpétua, para que não falte o quê? Um rei em Israel da minha descendência. Davi preparou tudo para o seu filho. Só que aconteceu que Davi ficou dodói, ficou doente, ficou idoso. E aí Adonias tentou usurpar o trono de Salomão. Se Davi não fosse advertido, certamente aconteceria então que Adonias iria exercer um reino segundo o coração dele, segundo a vontade dele, e traria um caos sobre o reino de Israel. O que isso nos fala? Isso nos fala que nós, quando nós desejamos nos exaltar, fazer as coisas do nosso jeito, porque meu pai não me deu atenção, meu pai não me amou, minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, a minha família me deve, o mundo me deve, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Quando nós tomamos essa decisão, nós estamos nos excluindo da graça de Deus. Quando nós tomamos a decisão de fazer as coisas do nosso jeito, movido por carência, movido por escassez, movido por uma vaidade humana, a gente toma decisões e a gente quer incluir Deus no nosso projeto, e a gente não quer entrar na agenda de Deus, no projeto de Deus, nós vamos nos excluindo do projeto de Deus. Então, de repente, a minha vida e a sua vida, ela não está funcional como você desenhou que ela seria. Porque como nós oramos aqui, voltar para a casa do Pai é muito importante. Mas por que muitos de nós estamos às vezes dentro da casa do Pai, mas sem relacionamento com o Pai? Eu vou te dizer, é por conta dos desejos do seu coração. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, me dá a sua atenção. Aquilo que eu desejo, aquilo que você deseja, determina o seu ritmo, a sua direção e o modo que você se relaciona consigo mesmo e com o mundo que te cerca. E você acha mesmo que Deus vai parar a agenda dele para poder satisfazer o meu egoísmo e o seu egoísmo? Você acha mesmo que Deus ele vai parar o plano dele, o macro plano, o plano de restaurar todas as coisas, salvar o que ele precisa salvar, porque nós estamos querendo ter um problema mal resolvido do passado, na conta da igreja, na conta do mundo, na conta de Deus do nosso jeito? Não, irmãos, não é assim que funciona. A palavra nos fala, vamos continuar a leitura, 1 de Reis, no capítulo 1, versículo 11, como que as coisas são ajustadas quando elas estão fora do lugar. Quando o nosso coração se exalta, ou quando as pessoas elas tentam fazer coisas para tentar nos derrubar, nos remover de uma posição em Deus, como que o Senhor intervém? Versículo 11 diz: então Natã disse a Batseba, mãe de quem? Você não ouviu que Adonias, filho de Agite, que se proclamou rei, e que o nosso senhor Davi não sabe de nada? Quem foi que se levantou? Diga comigo, o profeta. Queridos, quando Jesus Cristo ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele nos prometeu que da parte dele, ele enviaria quem? Quem? Vocês estão aqui, gente? Diga comigo, o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de profecia. Quando as coisas elas estão desajustadas no nosso coração, é o Espírito Santo que nos visita e nos comunica que as coisas precisam ser colocadas em ordem, no devido lugar. Natã, ele é aqui uma tipologia, uma imagem do mover profético na igreja, do Espírito Santo se movendo no meio da igreja. E Batseba, para mim, eu interpreto como se fosse a própria igreja em processo de restauração. O Espírito Santo vem até Batseba, o Espírito Santo vem até a igreja, a comunidade cristã recomeçando essa noite, fala assim: você está percebendo que vocês estão sendo roubados da posição que Deus prometeu que colocaria você?
Vocês estão atentos ao que o diabo está fazendo para remover de vocês identidade, propósito, herança, autoridade, o direito como filhos, de vocês terem aquele que Deus chamou para ser? Ou vocês estão dormindo no ponto? Vocês estão atentos ao que o inimigo está trabalhando contra o seu casamento, contra a criação de seus filhos, contra a sua saúde mental, emocional, espiritual e material, humana? Vocês estão atentos ao que o inimigo está fazendo, ou você está distraído demais nas redes sociais, brincando de ser crente? Enquanto nós estamos aqui caminhando, o diabo ele vem trabalhando para poder nos tirar do centro do propósito de Deus. A palavra não muda, o reino não muda, mas a questão é, se o desejo do nosso coração, movido por um espírito de orfandade, leva a gente a querer antecipar algo para agora, que Deus tem para a gente no futuro, a gente acaba se perdendo. Então preste atenção numa coisa muito importante. A sua maturidade espiritual, ela é determinada pelo caráter dos seus desejos. O que você está desejando? Eva estava no jardim, a serpente veio, comunicou para ela uma inverdade, ela deixou de acreditar na verdade de Deus para poder acreditar o que? Na mentira do diabo. E o texto diz que Eva, ouvindo a serpente, ela olhou para aquele fruto e viu que era algo admirável, bom para se comer e desejável para dar entendimento. O diabo conseguiu, pastor Noé, pegar o desejo da mulher. Presta atenção nisso. Se o diabo conseguir pegar o nosso desejo, você pode vir na igreja, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode participar de vários departamentos da igreja, você pode ser dizimista fiel, você pode ser o crente exemplar. Mas se no fundo o que você deseja é contrário ao propósito de Deus para a sua vida, você não se relaciona com Deus segundo o padrão de Deus. Você se relaciona com Deus fundamentado na sua carne. Adonias exaltou seu coração, desejou o trono e tentou usurpá-lo. E presta atenção, Adonias não acionou o profeta Natã. Adonias chamou o que? Joabe, que era um obreiro infiel, desleal a Davi, aquele que matou Absalão. Um homem que, se deixasse, ele tiraria Davi do trono, que ele era um cara desleal. E Adonias também se vinculou com um sacerdote, que ele estava mais para lá do que para cá. Zadok, que era um homem selecionado pelo Senhor, e existia uma promessa sobre isso. Natã, que era um profeta que naquele tempo ouviu o Senhor, eles não foram consultados. O que isso nos fala? Quando você quer uma coisa que você sabe, no fundo a gente sabe ou não sabe? Quando a gente sabe que não é no 100% no centro da vontade do Senhor, a gente não consulta o Espírito Santo. A gente não consulta a nossa liderança espiritual, porque a gente sabe que se perguntar, o que vai acontecer? Vamos tomar um não. Tem alguém aí? Aleluia. Então vamos lá. Quando nós colocamos na mesa o que o coração do Rafael está desejando, o que o seu coração está desejando, isso fala muito a respeito do seu nível de maturidade espiritual. E a questão é, nós precisamos urgentemente conhecer o caráter da igreja, a natureza da igreja. Irmãos, a igreja, ela tem uma natureza redentora. A igreja, ela tem uma natureza de redimir, de restaurar, de promover aqueles que estão mortos. Se o nosso pastor estivesse sensível ao Espírito Santo, aquelas pessoas teriam vindo aqui para entregar sua vida ao Pai novamente, sim ou não? Quantas vezes eu e você estamos deixando de viver intervenções cirúrgicas de Deus na nossa vida, porque insensíveis ao Espírito Santo, por conta dos desejos do nosso coração? Vocês estão entendendo? Então quando Natã, ele vem, ele quer trazer o quê? A palavra que o pai havia dito a respeito da realidade do seu filho. Natã sabia que existia uma promessa sobre a vida do filho de Davi. E ali eles fizeram. Davi foi comunicado, Davi foi relembrado daquilo que ele havia dito.
E quando Deus libera uma palavra, o Senhor cumpre a sua palavra, sim ou não? Sim ou não, igreja? Só que a questão é, se você estiver dormindo no ponto, o diabo ele vai roubar a sua posição. O diabo vai roubar a sua herança. O diabo vai roubar o meu e o seu direito de acessarmos a herança que o Senhor tem para nós. Aí a questão é, quando nós estamos nos sentindo insuficientes para aquilo que Deus nos deu, quando a gente se sente insatisfeito com aquilo que é a vida que nós achamos que nós temos que viver, a gente começa a murmurar, começa a reclamar, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no cônjuge, no filho, no pai, no periquito, no papagaio, coloca a culpa em todo mundo, mas a gente tem dificuldade de reconhecer que a culpa é nossa. Se eu me vejo errado, se eu me vejo como órfão, se eu me vejo como um desamparado, eu vou trabalhar para poder ser o meu próprio pai. Eu vou trabalhar para poder suprir a minha carência afetiva, a minha carência financeira, a minha carência espiritual. Aí o ponto é, quando nós vamos entrando nessa região, nós vamos sendo então uma igreja cheia de indivíduos debaixo de contenda, debaixo de confusão, em crise na nossa mente. E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o reino de Deus, ele é o quê? Ele é geracional. O que Deus começou na vida de um filho, ele dá sequência na vida de um pai, na vida de um filho, na vida de um neto, e assim consequentemente. Mas o que está acontecendo? Pais estão dormindo, pais naturais, pais espirituais estão dormindo, e aqueles que poderiam reivindicar a sua herança não estão falando nada, estão deixando a coisa acontecer, ocupado com trabalho, ocupado com estudo, ocupado com tanto de coisa. E o Espírito Santo tentando advertir, e o povo dormindo na luz. E o problema é, quando eu, Rafael, negligencio o que eu tenho que fazer para a próxima geração vai perder 5, 10, 15, 20 anos tentando aprender, tentando descobrir, tentando se identificar dentro do corpo de Cristo, coisa que se eu tivesse empenhado com 5 anos eu teria os ensinado. Por que muitos da geração Z e da geração Alfa estão perdidos no mundo e perdidos dentro da igreja? Eu tenho que me perguntar, será que eu como pai eu estou comunicando para os meus filhos o que é o reino de Deus? Quem é o Espírito Santo? Como se fala com o Espírito Santo? O poder da palavra? Será que nós estamos como pais preparando o caminho para os nossos filhos, para que eles possam dar uma sequência naquilo que nós começamos e serem bem-sucedidos naquilo que o Senhor os chamou para ser e para fazer? Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto para mim e para você, pai natural e pai espiritual, nós estamos acordados, atentos, conscientes, comunicando para os nossos filhos aquilo que é a identidade e o propósito deles? Ou nós estamos deixando eles entregues à nossa própria sorte? O que eu tenho percebido nesse tempo? Presta muita atenção nisso. Olha a estratégia do diabo. Olha aqui para mim, pais e mamães, muita atenção que eu vou te dizer. Estava conversando isso com alguns dos jovens esses dias. A estratégia do diabo é fazer com que você e sua esposa briguem tanto, discutam tanto, gastam tanto tempo e energia com coisas que não tem nada a ver, que vocês fiquem tentando se resolver, conquistar, comprar, vender, fazer um tanto de coisa, e seus filhos fiquem desassistidos. Pais que estão ocupados demais tentando construir um templo que Deus não quer que a gente possa construir, não percebe que Deus está levantando Salomão, não percebe que a gente tem que preparar o caminho para Salomão, e não percebe que a gente tem que instrumentalizar o caminho para Salomão. Aí uma nova geração vem, geração que não conhece o Senhor, e uma geração que não conhece o Senhor, sabe qual é o problema dela? Ela se perde com os ídolos que estão ao seu redor. Gente, vamos lá. O órfão, ele tem uma carência, uma necessidade de se suprir com um senso de pertencimento. Presta atenção nisso. Papais, mamães, muita atenção. Não tem como a gente falar de propósito de Deus na vida dos nossos filhos se eles não se sentem parte da vida da igreja. Não tem como os nossos filhos honrarem a igreja se a gente chega em casa e fala mal da igreja, se a gente fala mal do pastor, se a gente fala mal do estacionamento, fala mal da cantina. O que eu vou caçar nesse lugar se meu pai e minha mãe não gostam desse lugar? Por que eles estão indo para lá? Faz sentido?
Os nossos filhos, o pastor Judson fala uma coisa interessante. Os nossos filhos às vezes nos escutam reclamar de algum atrito que a gente teve com algum irmão, com algum pastor, com algum líder. Mas eles não estão na sala, pastor Ronaldo, nos vendo, reconciliando nosso coração com aqueles que nós falamos mal deles junto com eles. Nossos filhos escutam a murmuração, mas eles não estão percebendo a reconciliação, a restauração que Jesus faz no ambiente onde os adultos estão andando. Então, dito isso, quero te convidar a você a abrir a Bíblia em Tiago capítulo 4. Vocês estão entendendo? Aleluia. Olha o que Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Na minha versão aqui diz o seguinte: de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? A revista atualizada diz que militam na vossa carne. Na Nova Almeida atualizada diz: de onde senão dos prazeres que estão em conflito? Aonde? Dentro de vocês. De onde que vem as guerras no casamento? Senão eu querer uma coisa e minha esposa querer outra. De onde que vem as batalhas nas empresas, as disputas por cargo? Aonde que vem as guerras e contendas dentro da igreja? Disputa de cargo, disputa de posição, disputa de plataforma, disputa de ideias, disputa de evidência, disputa de opinião, disputa, contenda. E o problema é o seguinte: essas contendas, essas guerras, elas procedem da nossa carne, do nosso desejo, da nossa vontade. E é aqui que eu e você temos que entender o seguinte: se nós queremos um ambiente de paz, se nós queremos um ambiente de equilíbrio, nós não temos que esperar outros fazerem, nós temos que promover esse ambiente. Existe um mandato cultural onde que o Senhor diz: você precisa o quê? Ser frutífero. Você precisa ser o quê? Você precisa se multiplicar, você precisa ocupar espaços e você precisa dominar, sujeitar a terra. Existe uma expectativa da parte de Deus para que cada um de nós aqui chamados em Cristo Jesus não possamos apenas ocupar posições profissionais, mas posições nas esferas celestiais em Cristo Jesus. Só que se eu, ao invés de assumir o meu lugar, o meu papel nas esferas espirituais, eu fico aqui falando o que eu quero, o que eu preciso, o que é da minha vontade, eu. Gente, quem fala eu aqui é criança. Quem fala meu é criança. E eu não falo isso no sentido pejorativo, mas eu falo no sentido de quê? De maturidade espiritual. Se eu sou uma pessoa que com 43 anos de idade, o meu relacionamento com a minha esposa é respaldado somente no que é importante para mim, eu não entendi o que é ser marido. Porque a Bíblia diz: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Como o apóstolo Ricardo ministrou aqui domingo passado: irmãos, quem é morto reclama? Quem é morto murmura? Quem é morto reivindica alguma coisa, sim ou não? Então a questão é: se nós estamos aqui debaixo de contenda, significa que alguém ou os dois não morreu no relacionamento. E as irmãs estão aí? Paulo vira para as amadas irmãs e fala uma coisa super fácil para vocês: mulheres, se sujeitem ao vosso marido como se vocês sujeitassem ao Senhor. É fácil, não é, irmãs? Vamos dizer pela fé: é fácil ou não é, irmãs? Será que a palavra está errada? A palavra não está errada. A questão é: quando o Senhor vira para você, mulher, e diz: sujeite a seu marido como você se sujeita a mim, o Senhor está te falando uma coisa: se o seu marido não é semelhante a Cristo, se o seu marido ele não está apto para você sujeitar como se ele fosse a Cristo, se sujeite a Cristo e fale com ele: meu marido, meu amor, meu bem, deixa eu te falar uma coisa, eu quero tanto ser minha esposa obediente ao Senhor, mas você está me dificultando. Está difícil sujeitar, por quê? Porque sujeição não é obedecer em tudo que você quer. Sujeição é o que? É construir sobre, é se comprometer com uma missão que você tem. Eu estou casado com você 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu não sei qual é a sua missão. Qual é a sua missão, meu bem? Você está vivendo e morrendo pelo quê? O que que eu e os seus filhos temos que trabalhar para ajudar no Senhor você cumprir o seu propósito?
Eu não sei qual é o seu propósito. Seu negócio é televisão, seu negócio é rede social, seu negócio é trabalho, é ficar alisando esse carro, vai para a igreja murmurando, chega na igreja atrasado. Eu não sei qual é o seu propósito, meu marido. Fala para mim, por favor. Vocês estão entendendo, irmãs? Aleluia. Então, dito isso, Tiago fala: de onde que procedem essas guerras, essas contendas? É dos desejos da nossa carne, irmão. É por desejar demais que a gente trabalha demais. Deseja muito, trabalha muito e conquista. Aleluia, glória a Deus. Mas quanto que custou você conseguir comprar essa casa? Custou relacionamento com seu filho? Não adiantou de nada. Te custou 1, 2, 3 casamentos? Não adiantou de nada. Porque o evangelho do reino não é sobre coisas. O evangelho do reino é sobre pessoas. O evangelho do reino não é sobre nós termos o nosso nome em evidência. O evangelho do reino é sobre nós nos tornarmos pequenos, para que aqueles que estão ao nosso redor se tornem o quê? Grandes. Aleluia, igreja. Dito isso, eu e você temos que nos perguntar: os desejos que nós temos, as vontades que nós estamos expressando, elas estão alinhadas ao caráter de Deus ou ao nosso egoísmo? Eu já disse isso aqui certa vez e cabe aqui repetir. O egoísmo, ele tem um pai, ele se chama orfandade. Todo órfão, eu vou ler para vocês aqui algumas características do órfão. E de repente você pode se perguntar assim: poxa, mas eu cresci do lado do meu pai esteve presente. Mas orfandade não é sobre a presença física do seu pai. Orfandade é sobre a falta, a ausência de uma educação, de uma criação, de uma mentoria, de uma paternidade intencional que comunique a sua identidade e o seu propósito em Deus. Então eu vou colocar algumas características aqui do órfão e se pergunta para você se você tem uma dessas características. Vamos lá. Todo órfão é inseguro, diga comigo: inseguro, indeciso, homem ou mulher de ânimo dobre, facilmente influenciado por fatores externos, principalmente pelo entretenimento e redes sociais. Por quê? Porque ele não possui convicção de nada, não sabe o que quer, não sabe quem é, nem sabe para onde está indo. Vive por viver. Todo órfão é também medroso. Sozinho, ele se vê incapaz por não ter recebido instrução e aprovação dos seus pais. Sempre se vê aquém daquilo que é ou que poderá se tornar. É uma pessoa que sempre se diminui por não saber qual é o seu valor. Terceira, ele é fantasioso. A sua insegurança social o leva a deduzir que todos ao redor estão tramando alguma coisa contra ele. Pastor Tadeu não me cumprimentou, ele está cochichando com a esposa dele, está falando de mim. Pastor Ronaldo, ele não me cumprimentou, ele está falando alguma coisa de mim. Tem alguma coisa acontecendo nessa igreja. Estou percebendo, esse povo está estranho comigo, pastor Jorge. Fizeram a confraternização ali do de casa em casa, não me chamaram. Esse povo está tramando alguma coisa contra mim. Faz sentido? Quarto, desconfiado. Por ter sido abandonado aos seus próprios cuidados, o órfão desconfia das intenções de todos ao seu redor. Possui a capacidade de sempre interpretar as intenções das pessoas da pior forma, sempre esperando o pior das pessoas. O órfão também é independente. Por ter sido abandonado, se tornou o senhor da sua própria vida e aprendeu a se virar sozinho. E o grave problema da independência é que ela leva à arrogância, que leva a tal pessoa gradativamente ao isolamento e também o quê? A solidão. E a solidão não é a ausência de pessoas. Solidão é a ausência de intimidade. Eu preciso de intimidade. Vocês precisam de intimidade, sim ou não? Mas se eu me vejo uma pessoa indigna, se eu me vejo uma pessoa rejeitada, abandonada, excluída, não amada, não aceita, eu não consigo o quê? Ter essa capacidade de entender que eu posso contar com você, depender de você, porque em algum momento você vai me deixar, você vai me abandonar. Outra característica, uma das piores, o órfão costuma ser também manipulador.
Como ele se vê sozinho, senhor da própria vida, ele sempre trabalhará para provar para si mesmo e aos outros que ele é bom e que ele merece o reconhecimento de todos, e não aceitará ficar de fora, nem ser rejeitado, o que o leva a ser manipulador das pessoas que o cercam, para assim se manter em um ambiente de segurança. O órfão trabalha com todas as suas forças para se manter no controle da sua própria vida. Por isso que ele manipula. E aí está um ponto importante que a gente tem que reconhecer. Isso aqui é uma coisa que eu ia ministrar um pouco amanhã, mas eu dou um spoiler de parte que a gente vai ministrar amanhã. Um dos principais inimigos que tem assolado as nossas famílias se chama espírito de orfandade. É a sensação de não pertencimento, é a sensação de insegurança, é a sensação de que você está na igreja, mas você é uma vítima, um pobre coitado que não faz parte da gloriosa igreja de Cristo, que tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se o diabo conseguir te manter na sua história disfuncional, do abandono, da rejeição, das coisas que você sofreu no passado, você não consegue ver parte da história de Deus para a minha e para a sua vida. Então falar para um órfão que não se vê parte da história da igreja, ele não consegue se comprometer com o propósito da igreja. Por isso que ele se mantém como voluntário, pastor. Ele vai até onde é confortável, ele vai até onde tem segurança. O voluntário, ele é solidário, sim, mas ele vai até onde ele quer, não até onde é necessário, diferente do servo. O servo se sacrifica, o servo se doa, porque ele entende que a vida não pertence mais a ele, mas ela pertence ao Senhor. Então, se com Cristo me uni e morri, com Cristo eu ressuscitei, não para viver mais por mim mesmo, mas por aquele que por mim morreu e que por mim o quê? Ressuscitou. Então, presta atenção que eu já vou fechar com isso. O ponto-chave aqui da orfandade é de qual história que você faz parte. Se você se vê ainda como filho de José e Maria, que mesmo dando o melhor deles, não conseguiram suprir a sua identidade e o seu propósito em Deus, você se vê aqui daquele que é o propósito de Deus na sua vida. Mas quando você percebe que o Espírito Santo, como Natan, cutuca os seus ombros e fala: ei, o tempo está passando, você está sendo roubado, o tempo está passando, o diabo está roubando de você, que é seu por direito, o tempo está passando, você está reclamando, você está manipulando, você está brigando, você está arrumando contenda onde quer, que a sua esposa não vai dar o que Deus pode te dar, tem que tratar com Deus. Se o meu casamento e o seu casamento está ruim, vão para garantir, irmão. O Senhor está aqui, quero colocar minha esposa diante do Senhor. O Senhor está aqui, quero colocar meu marido diante do Senhor. Irmão, a garantia, ela vai cumprir o propósito. Se nós pegarmos aquele problema, se nós pegarmos aquilo que é um infortúnio na nossa vida, colocarmos diante do Senhor e confiarmos, alguma coisa vai acontecer. Ou Deus muda a sua esposa, ou Deus vai mudar você. Ou Deus muda o seu filho, ou Deus vai mudar você. Ou Deus muda o seu pastor, ou Deus vai mudar você. Porque não se trata do que eu quero, se trata do que é necessário para o cumprimento de um propósito. Aleluia, aleluia. Então, entendendo isso, se eu e você entendemos por aquilo que eu falei aqui, dando traço do que é o espírito de orfandade, que diremos, pois, a vista dessas coisas? Você vai continuar distraído, dormindo na luz, sempre repetindo ciclos. Uau, que palavra abençoada no domingo. E volta para casa, aleluia, glória a Deus, falando aqui, comentando, que palavra poderosa, aleluia, palavra poderosa. Mas como Queiroz ministrou aqui à noite, com muita propriedade, muita autoridade, não adianta a gente compartilhar com vocês palavras, estudos, ferramentas, ministérios. A Recomeçar tem mais de 50 departamentos para abençoar a sua vida. Mas se você não toma uma postura com aquilo que você recebe, nós vamos ser irrelevantes na sua vida. E se você não está aplicando na segunda-feira que você está ouvindo no domingo, o problema está nos desejos do seu coração. Porque se você desejar ser parte do reino de Deus, custe o que custar, você vai aplicar o que você sabe que você tem que aplicar. Sim ou não? Então nós devemos guardar o quê? Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Então o convite que eu faço aqui é: se nós entendemos que existe um espírito de orfandade sobre nós, só tem um lugar para ser restaurado isso, é na intimidade com o Senhor.
que quando nós vamos para a intimidade, o Senhor relembra as promessas que foram declaradas a nosso respeito. O Senhor traz à tona os anjos, tudo aquilo que for necessário, para que tudo aquilo que você precisa possa ser preparado para que você entre na herança que Deus tem para você. E uma vez que nós somos restituídos para esse ambiente, restituídos para esse lugar, aí você começa a experimentar a manifestação do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. A única coisa que te impede de você entrar na herança do Senhor, não se escandaliza, é a heresia do bem. Eu tenho direito de falar uma heresia hoje, né? Uma heresia do bem. Não é a sua falta de fé, é a falta do desejo de você querer fazer parte do propósito de Deus. Porque a fé é o quê? É a firme convicção das coisas que se esperam, convicção de fatos que você não vê. O que você deseja? Se você não deseja a vontade do Senhor para a sua vida, você não vai ter fé para viver o sobrenatural. Você vai tentar forçar Deus a fazer as coisas do seu jeito e não vai acontecer. Como que nós expulsamos a orfandade? É você aceitando, se apropriando da verdade que Cristo Jesus morreu por nós, segundo as Escrituras, que Cristo Jesus ressuscitou por nós, segundo as Escrituras, e de que Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo, segundo as Escrituras. As Escrituras mentem, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então o que nos falta é alinharmos os nossos desejos com as Escrituras. Não aceite informações do mundo que afirmam sobre você algo incoerente com a sua história em Deus. O que passou, passou. Temos que ressignificar. O que é ressignificar? Trazer um significado para. Qual é o significado que você vai ter das experiências difíceis que tivemos no passado? O que passou, passou. Cristo me encontrou. Ele me reconciliou com o Pai. Em Deus eu encontro um amor que eu não tive na minha família nuclear. E Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para poder pagar um preço por mim, que também sou filho e sou filha, e agora eu sou reconectado com Ele, e Ele me deu do seu Espírito por meio do qual eu tenho relacionamento e intimidade com Ele. Ele não somente me restituiu a identidade de filho, mas Ele me tornou embaixador do seu reino, como se Deus exortasse o mundo por meu intermédio. Pessoas disfuncionais fazem com que a igreja seja uma igreja disfuncional. Eu não sei você, mas eu tenho procurado alinhar dia após dia os meus desejos com o propósito do Senhor, para que eu saia de um ambiente de relevância e me torne relevante para minha esposa, para os meus filhos e para aqueles aos quais o Senhor permitiu que eu possa falar. Apareceu o Senhor em sonho para você e o Senhor te disse: pede-lhe o que você quer. Qual seria o desejo do seu coração? Vamos orar? Eu te peço para lugar. Pastor, eu vou fazer uma oração e vou entregar a palavra para o pastor Ronaldo. Feche seus olhos e levante suas mãos ao Senhor. Isso não é sobre a comunidade que está recomeçando. É sobre você, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. O diabo está te roubando da sua herança, te tornando distraído demais, ocupado demais, para que você não ouça o Senhor. É tempo de alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. É tempo de alinharmos o nosso coração com a paternidade de Deus. Então levante suas mãos e faça sua oração ao Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos reconhecer a sua paternidade sobre nós. Nós queremos reconhecer que muitos de nós até aqui, nós temos tentado nos mover como moradores de rua que estão lutando por um cobertor, lutando por uma marquise, lutando por um prato de comida, enquanto existe uma casa, um ambiente, um palácio reservado para nós. Nós queremos reconhecer, Senhor, que são os nossos desejos, a concupiscência dos olhos, a vaidade da vida, que tem nos distanciado desse lugar de esperarmos o Senhor, de confiarmos no Senhor, de
concretizarmos os planos do Senhor através da nossa obediência, Senhor. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos aqui, para que nós possamos dar a Ti a honra e a devida glória, para que o Senhor seja Pai, para que o Senhor seja Rei, para que o Senhor seja o Espírito se movendo sobre nós, de uma maneira poderosa, que nos use, que nos direcione e nos conduza a lugares que por nós mesmos, nós não conseguimos ir. Portanto, Senhor, tome as nossas vidas nas Tuas mãos, alinha-nos por dentro, trata com a nossa vaidade, trata com o nosso coração, e remova tudo aquilo que não procede do Senhor. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu falo uma última coisa, entrego a palavra para o pastor. Olha para mim. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenham medo de recomeçar. Vamos recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque o Espírito está sobre nós e a promessa vai se cumprir. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês.